pensare e precisare. Grazie tanto, grazie mille. Caríssimos, hoje somos convidados a vencer as tentações do ter, do poder e do prazer, cultivando a oração, o amor a Deus e ao próximo. A campanha da fraternidade deste ano nos propõe para estudo, reflexão e oração o tema Fraternidade e Fome e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Neste espírito quaresmal, iniciemos cantando. Eu te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Sou projeto e eu quero saudar a todos que estão aqui. Quem sempre está conosco, a quem nos visita, levante a mão. Uma salva de palmas a todos. Bem-vindos ao retiro. Quem está feliz de estar aqui? Quero saudar a você que nos acompanha pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Cantemos. Converte o meu coração, Senhor, converte o meu coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, com o Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É clássico o primeiro domingo da Quaresma, quando nos é apresentado nosso Senhor Jesus Cristo no deserto, sendo tentado e enfrentando a tentação, superando a tentação, como um estímulo para que eu e você também possamos vencer aquilo que nos tira da comunhão com Deus. Primeiro, quando nós pensamos que os bens materiais representados no pão é o bem mais importante da vida. Segundo, quando vivemos em Deus pedindo sinais para poder amá-lo e não acreditamos no seu amor gratuito e paterno. E terceiro, quando achamos que nós devemos exercer o poder e não o serviço. Peçamos perdão. Eu só tentava viver iludido diante dos outros, vivi
cheio de misericórdia e compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloque a sua intenção diante de Deus. Coloca os frutos do retiro 11º, frutos de conversão, frutos de mudança de vida. Também coloca os nossos associados, Josiane Alves de Oliveira de Açaí, Paraná, Carlos Alberto Ribeiro, Campo Belo do Sul, Santa Catarina, Nayane Dias Cruz, Belém, Pará. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus também foi provado e venceu cada tentação pela confiança na Palavra de Deus. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para alcançar o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 50, que tem por antífona: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Todos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Salmodiemos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho cantando. Para escutar tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se és Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse:
eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram para servir a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, estando na quaresma, e estamos, os domingos da quaresma trazem os temas clássicos de uma preparação para a Páscoa, na linha litúrgica, na linha catecumenal, catequese, daqueles que já estão entrando na igreja e para aqueles que já estão na igreja. E hoje a temática é a tentação. E eu vou começar hoje, inusitadamente, pela segunda leitura. Por quê? Porque a segunda leitura, na carta aos Romanos, já vai nos dar uma boa compreensão, e acompanhem. Vai dizer, lembrando o Gênesis falava do quê? Da tentação. O Evangelho fala do quê? Da tentação. A segunda carta de São Paulo aos Romanos vai dizer do primeiro homem, do primeiro casal, Adão e Eva, tentados no Éden, tentados pela serpente, e tendo eles se deixado seduzir, veio a queda, o pecado. E este pecado, que se tornou o pecado original para todos nós, o veneno com que a serpente nos mordeu, e carregamos uma tendência que temos natural para as coisas erradas. Eu estou simplificando. Segunda leitura vai dizer, da mesma forma, assim como em Adão veio o pecado, em Jesus Cristo também tentado, mas que não se deixou seduzir, foi tentado, mas não pecou, nos veio a salvação. Adão e Eva, na árvore da vida, colheram o fruto da desobediência a Deus, a queda, o sofrimento. Da árvore da vida, Adão e Eva colheram para nós a condenação. Da árvore da vida, da cruz, Jesus nos trouxe a redenção. Essa é a temática geral. Mas vamos agora, feito essa contextualização, não vou me ater na primeira leitura, vou me ater no Evangelho. Porque Mateus, que é o evangelista que foi proclamado, nos fala, primeiro, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado no deserto. A tentação em si, ela só tem uma origem. Quem é que tenta? O diabo. A tentação em si é um descaminho
um desorientar, uma condução ao pecado. Em Mateus, ele resume que Jesus foi tentado nas 3 grandes tentações que eu e você passamos. Que nós, e aqui meus irmãos, não se trata de entender esse texto ipsis literis, palavra por palavra. Aqui existe muita catequese. E Mateus é como se dissesse que durante a vida de Jesus, ele que foi obediente até a morte de cruz, ele sempre foi tentado pelo diabo a fugir daquilo que o Pai queria. Quantas vezes eu e você, Paulo vai dizer, sei o que quero, mas faço o que não quero. Que tentações nós temos aqui? Repito, eu e você a vida inteira somos tentados, meus irmãos. E não se iluda, a primeira delas. O diabo apareceu e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que é que está subliminar? O que é que está dito nas entrelinhas? A tentação. Jesus, seja um provedor de bens materiais. Jesus, resolva o problema da fome e tá bom. Quantas vezes nós também nos iludimos? Se eu tiver riqueza, se eu tiver um carro bom, se eu tiver um emprego bom, se eu tiver uma família bem-sucedida, serei feliz. Quantas vezes caímos nessa? E ao mesmo tempo, a própria vida nos ensina. Quantos têm tudo e não têm felicidade? Quantos têm tudo materialmente, mas se perderam? Por isso Jesus, como que ele rebate o diabo? E como eu e você temos que rebater? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, não é nos empanturrando que seremos felizes. No fundo é claramente isso que Mateus está dizendo. Não é nos empanturrando do mundo, nos enchendo de roupas caras, de joias caras, morando nos melhores lugares numa cidade, que seremos felizes. Às vezes a gente leva uma escorregada, uma chamada de forma questionadora, quando às vezes você vê uma pessoa que ela não tem quase nada, estou falando materialmente, mas ela tem uma paz de espírito, uma paz interior, que você se surpreende, você até se questiona. Mas não está no Provérbios? É melhor, diz lá, comer alface, eu acho engraçado, está lá, comer ramos numa casa pobre, do que banquetes numa casa onde só se tem brigas. Não é também em Provérbios que diz, a paz interior nos traz saúde, mas a inveja é uma cárie nos ossos. Está aqui, ó. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entendeu o que o diabo propôs? Resolva o problema econômico.
resolva. E Jesus disse: não é essa a ordem do meu Pai. O pão sim é importante, mas a palavra, a conversão também é importante igual. Nós vivemos sempre isso, meus irmãos. É uma tentação que nós vivemos. Às vezes, a gente se lança numa coisa e você se pergunta: isso vai me dar quanto de lucro? Isso vai me trazer quanto benefício? Nós estamos perdendo a palavra gratuidade. Por que você está fazendo isso? Faço porque amo. Por que você está ajudando? A pessoa não merece. Porque eu amo. A segunda tentação, e nós somos constantemente, diz aqui, os levou na cidade santa, no alto do templo: se és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois o Senhor vai te defender. Estou resumindo. Qual é essa tentação? Sabe qual é? Os judeus, vamos lembrar no Antigo Testamento, quantas vezes ficaram testando o amor de Deus. Nos tiraste do Egito e nos trouxeste para morrer aqui. Dá-nos de comer. Deus mandou as codornizes. Dá-nos de beber. E saiu água da pedra. Quantas vezes a gente coloca Deus em xeque? Eu não faço isso, padre, não faz? Quantos católicos não estão abandonando a igreja? Porque rezam e às vezes não vê o resultado e se revolta contra a igreja, contra os santos, contra Deus. Isso é querer colocar Deus em xeque, como se o amor de Deus precisasse ser provado, como se o amor de Deus precisasse ser testado. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa e pense no que eu estou dizendo. Uma pessoa que está com câncer, reza a Deus e não obtém a cura, não é porque Deus não a ama. As pessoas que morreram na Covid, não é porque Deus ama menos a eles e ama mais a nós. As pessoas que morreram no litoral norte de São Paulo, Deus não nos ama mais que a eles. Deus ama, só que estamos sujeitos a tragédias. Por isso Jesus Cristo, olha o que ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente o amor de Deus. Não tente que Ele é meu Pai, teu Pai, mesmo com dificuldade, mesmo sofrendo, porque a natureza nos traz doença, os fatos nos trazem tragédias, mas seja o que for, Deus está conosco. É uma inversão, viu? Nós vivemos testando o amor de Deus. Não é justo. Deus nos ama sempre. A terceira tentação, que diz: se ajoelhardes diante de mim para me adorar, eu te darei tudo isso. Vai embora, Satanás. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. O que é isso? O que é essa tentação? É uma tentação que nós vivemos. Qual, padre? De não entender que Jesus Cristo, sendo Deus, veio para servir
e não para ser servido. É difícil entender que um cristão veio para amar o inimigo, veio para lavar os pés dos discípulos. É difícil, é muito estranho. Um cristianismo, uma religião que prega humildade. Ah não, padre, 1000 vezes, se Deus chamasse o arcanjo Miguel, Rafael, São Pio, e fizesse uma batalha hoje, pegasse os maus e resolvesse essa parada aí. Esse não é o caminho de Jesus. Foi o inverso. Eu vim para os pecadores, para os doentes. Se alguém quer ser maior, seja aquele que serve. Isso, o Satanás ficou enfurecido. Satanás ficou cheio de raiva de Jesus, porque tudo que Satanás propôs, Jesus decidiu agir diferente. Ora, primeiro domingo da quaresma, quem está no meio agora sou eu e você, como a segunda leitura. Volto ao começo da minha homilia. Vamos para cá? Adão e Eva? Nos deixar seduzir pela serpente? Qual foi o grande sedução? Olha, Deus está te enganando. Sabe o que ele colocou na cabeça de Adão e Eva? Deus está te enganando. Se você me ouvir, Deus está escondendo a felicidade. Adão, Eva, Deus tem uma felicidade escondida para Ele, que Ele não quer dividir com você. Então, come, haja diferente, duvidar do amor de Deus. Essa foi a grande sacada do diabo. É a mesma dúvida que ele semeia em mim e você. Na primeira dificuldade que a gente tem, só para você ver como é verdade, quem é a primeira pessoa que a gente culpa? Deus. Porque Deus me esqueceu, porque Deus permitiu, porque Deus deixou, porque Deus não escutou. O diabo é esperto e está dentro de mim e de você. Então, no primeiro domingo da quaresma vou seguir o caminho de Adão e Eva? Ou vou me espelhar em Jesus Cristo e rechaçar na minha vida cada investida do mal? Cada vez que o diabo vier me tentar colocando a riqueza como maior valor, direi não. Cada vez que vier para me colocar dúvidas se Deus é meu Pai e me ama, rechaçarei. E cada vez que vier colocar dentro de mim orgulho, soberba, colocar dentro de mim a vontade de exercer o poder sobre o outro, renuncio. Foi o que Jesus fez, o que nós somos chamados a fazer. A escolha é nossa. Nós estamos no meio. 40 dias para cá, 40 dias para cá. A escolha é nossa. Não posso deixar de citar que a igreja abriu, grande tema é a quaresma, espiritual, teológico, mas abriu a campanha da fraternidade com o tema fraternidade e fome. E o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. A igreja no Brasil traz à tona essa realidade da fome no Brasil. E a necessidade
que nós cristãos temos de sanar a fome de nosso irmão. A minha fome é um problema material meu. A fome do meu irmão é um problema espiritual meu. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos com confiança as nossas preces a Deus, ao final de cada prece, dizendo: Senhor, sede favorável à nossa súplica. Todos. Senhor, sede favorável à nossa súplica. Concedei, Senhor, que a Igreja, nesta quaresma, nos ajude a buscar com sinceridade a conversão e o perdão dos pecados. Nós vos pedimos. Senhor, sede favorável à nossa súplica. Sustentai, Senhor, os nossos passos contra as seduções do mal e orientai-nos para que vivamos sempre a vossa palavra. Nós vos pedimos. Senhor, sede favorável à nossa súplica. Iluminai, Senhor, cada um de nós, para que o caminho de conversão que iniciamos nos conduza à vida nova em Cristo e à sua Páscoa. Nós vos pedimos. Senhor, sede favorável à nossa súplica. Fazei, Senhor, que os frutos desta campanha da Fraternidade 2023 nos impulsione à prática da partilha e ao combate à fome. Nós vos pedimos. Senhor, sede favorável à nossa súplica. Quero fazer uma prece para que os frutos do retiro possam se estender na vida. Pedir a Deus, aqueles que se mobilizaram de vários lugares do Brasil, mas também os que são daqui de Curitiba, região metropolitana, aqueles que acompanharão pela TV, rádio, para que a palavra lançada, a semente lançada, suscite frutos de conversão, transformação, nessa vida plena, nessa saúde mental, espiritual e psíquica. Rezemos ao Senhor. Senhor, sede favorável à nossa súplica. Atendei-nos, ó Pai, nós vos pedimos por teu Filho no Espírito Santo. Amém. Agradecidos a Deus pelo dom da vida, apresentemos nossas oferendas. Você que nos acompanha, torne-se um associado, ligando para 0 Operadora 41 3221 6060. Participe também da ação São José Providenciai, apresentando 3 novos associados, e nos ajude a avançar cada vez mais na evangelização. Cantemos. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos,
comer. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas, com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos dizendo, a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo José Antônio Perus, emérito Pedro,
e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, São José, seu esposo, providenciai, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé, confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Com o vigor do pão da vida, seremos mais fortes para enfrentar as tentações de cada dia. Cantemos. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento.
tristeza é demais, dói o corpo, sofre a alma, é um vazio, tanto faz. Mesmo assim, eu não desisto, porque Deus quer o meu melhor. Se sou fraco e pecador, Deus é maior. Faça um milagre em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andando mais. Em minha vida Ele fará. Toda a igreja, faça um milagre. Como é que é? Em toda a minha vida, faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Jesus, vai a mão pro céu. Jesus, mais forte. Jesus, meu Jesus, e agora, milagre em toda a minha vida. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Faça um milagre e cura minhas feridas. Fez o cego enxergar, o paralítico andar. Muito mais em minha vida Ele fará. Muito mais em minha vida Ele fará. Oremos, ó Deus, que nos alimentastes com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança, fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Filhos e filhas, primeiro recado, quem estiver acompanhando, continue acompanhando o retiro. Incentivo, e vejo aqui muitos líderes mensageiros das capelinhas. Tem mais? Levante a mão. Muito bem, torne-se um mensageiro, uma mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas. 041 3221 6060. Só de bênçãos a pessoa recebe, só bênçãos e graças. Ligue, torne-se um mensageiro, uma mensageira da Capelinha. 41 3221 6060. Quero lembrar, estamos em plena ação de São José. Indique 1, 2, 3 novos associados. Daqui a pouco eu pego, filha, com certeza, você que trouxe. E assim que a primeira pessoa fizer a sua doação, você recebe uma dezena de São José, lindíssima, que vai como um mimo para você. Lembrando, você pode acompanhar o retiro pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar,
e vai ficar disponibilizado no YouTube Padre Manzotti. Lembrando que ainda é tempo para aqueles que quiserem fazer a peregrinação dia 26 de setembro, São Pio e Medjugorje. Você pode entrar em contato conosco, 419-8753-3300. São Pio, Medjugorje, Assis, Loreto, Lanciano, São Giovanni Rotondo, Gruta de São Miguel Arcanjo, Roma e Vaticano. 419-8753-3300. Vamos à bênção? Vamos pedir a bênção de Deus. Quem trouxe seus objetos, levante-os. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai esses objetos que foram trazidos, imagens feitos para recordar e honrar vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqui na terra tenhamos, pela veneração, as graças, e no céu a glória eterna. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pelos méritos das santas chagas, abençoe-vos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Viva Nossa Senhora e Jesus. Faça um milagre.